Eles não são apenas jogadores no jogo, eles são o próprio jogo. Com o movimento do pulso, eles podem fazer as ações dispararem ou despencarem. Fundos de hedge, os titãs das finanças, mas o poder deles não vem de algoritmos ou estratégias. Não, a verdadeira força deles está em algo muito mais poderoso, seu pessoal. E o mais impressionante, não é preciso ter formação na Ivy League ou experiência em alta finança para entrar nesse grupo. Uma nova geração de grandes ganhadores surgiu nos fundos hedge, e os bairros tradicionais das finanças nem desconfiam disso. Essas são pessoas que recebem salários de centenas de milhares, até milhões, sem nunca terem pisado em um escritório tradicional. São eles que detêm as chaves do reino dos fundos hedge, e hoje vamos compartilhar seus segredos com você. No mundo de alto risco dos fundos hedge, uma nova força surgiu, remodelando o cenário. Esses são fundos hedge multigestores. Nos chamamos de plataformas multigestores, ou fundos multiportfólio manager. Fundos multiportfólio manager como o nosso, alocam capital entre vários gestores, que tomam decisões de investimento de forma autônoma. Assim, não ficamos dependentes de apenas um decisor. Empresas tradicionais produzem bens por meio de processos de manufatura que envolvem insumos, aquisição, produção e distribuição. Em contraste, fundos hedge produzem alfa, o retorno excedente dos investimentos em relação ao mercado, e fazem isso executando estratégias de investimento complexas. Enquanto o resultado das empresas tradicionais é medido em unidades vendidas, fundos hedge medem o sucesso por métricas de desempenho como o alfa, e gerar alfa exige análise de mercado, desenvolvimento de estratégias e gestão de riscos. Então, este é o Millennium, um dos maiores fundos hedge de todos os tempos. 64 bilhões em ativos sob gestão, 5.600 funcionários, 330 equipes de investimento. Então, todas essas são pequenas equipes com o mesmo objetivo: gerar o máximo de dinheiro possível. 4 principais estratégias de investimento: renda variável fundamental em ações, arbitragem de ações, renda fixa, commodities e quantitativas. Então, basicamente tudo. Por que esses fundos hedge multigestores se tornaram tão dominantes? A resposta está em suas vantagens comparativas. Eles oferecem retornos ajustados ao risco mais fortes e correlações mais baixas com o universo mais amplo dos fundos hedge. De 2019 a meados de 2023, os ativos sob gestão saltaram de 170 para 370 bilhões de dólares em nosso setor. O número de funcionários aumentou, 80% chegando a 18.100, e nosso crescimento superou o restante da indústria de fundos hedge. Eles tiveram só cerca de 13% de crescimento no mesmo período. O segredo do sucesso? Equipes de negociação diversas. Essas equipes trazem perspectivas e conhecimentos variados, essenciais para a diversificação de estratégias, cobertura de mercado, gestão de riscos e inovação. Equipes diversificadas não são apenas um diferencial, são essenciais para ganhar mais dinheiro, que é a coisa mais importante do mundo. O surgimento desses fundos hedge multigestores também iniciou uma corrida global por talentos. A demanda por executivos de desenvolvimento de negócios, ou headhunters, também disparou, porque esses executivos desempenham um papel crucial na busca e avaliação de talentos em gestão de investimentos. No fim, eles impulsionam o crescimento exponencial de empresas como Citadel ou Point72. Esse tipo de headhunter não é o recrutador comum, eles são de um tipo diferente. É extremamente competitivo. Os candidatos precisam ter um entendimento profundo do setor, excelentes habilidades de networking e um histórico comprovado de sucesso na aquisição de talentos. Networking, negociação e conhecimento dos mercados financeiros são essenciais. Experiência em aquisição de talentos no setor financeiro, visão estratégica e habilidade para identificar candidatos de alto potencial são muito valorizados. Adaptar sua abordagem às necessidades de cada empresa e mostrar mentalidade estratégica pode destacá-lo. O mercado de trabalho em desenvolvimento de negócios para fundos hedge é altamente competitivo, com operações tão sofisticadas que lembram equipes esportivas profissionais.
Nem preciso dizer que a busca por talentos de alto nível é implacável, sendo o desempenho passado e o potencial fatores-chave de avaliação. As vantagens são alta remuneração, ambiente dinâmico e grande influência no crescimento da empresa. No entanto, é um cargo de alta pressão com longas horas de trabalho e competição intensa. As apostas são maiores e a margem para erro está cada vez menor. As equipes internas de desenvolvimento de negócios permitem que os funcionários seniores foquem na gestão dos investimentos enquanto reduzem os custos de recrutamento externo. Isso é fundamental para manter a competitividade e lucratividade. No entanto, mesmo com toda essa conversa sobre redução de custos, os executivos de desenvolvimento de negócios ainda levam para casa alguns dos maiores salários do setor financeiro. O desempenho não é medido pelo alfa gerado, mas sim por quantos jovens ambiciosos do setor financeiro foram recrutados e que podem potencialmente gerar alfa. A competência é medida por contratações bem-sucedidas, qualidade dos talentos e impacto no desempenho da empresa. As posições iniciais geralmente envolvem busca de talentos e funções de recrutamento júnior. Com experiência e sucesso, é possível avançar para cargos seniores e liderar equipes e estratégias maiores. Desempenho excepcional pode levar a cargos executivos com grande influência na estratégia e direção da empresa. Para ser sincero, meu sonho sempre foi trabalhar no setor financeiro como investidor, em private equity ou fundo de hedge. O que faço agora parece mais impactante. Ofereço o talento que grandes instituições mais precisam. Os custos de recrutamento externo variam. Empresas de recrutamento por busca exclusiva geralmente cobram uma porcentagem da remuneração anual do candidato, entre 25% e 33%. Empresas de recrutamento por contingência operam no modelo sem contratação, sem taxa, com taxas que variam de 20% a 30% do salário do primeiro ano do candidato. Empresas de recrutamento com taxa fixa cobram um valor definido, que pode variar de alguns a dezenas de milhares de dólares, dependendo do porte da busca. No entanto, ainda há desafios. Acordos de não concorrência e o aumento dos custos de recrutamento têm sido questões-chave, mas a proibição desses acordos pela Federal Trade Commission vai mudar o cenário para sempre. Isso pode aumentar a mobilidade de talentos e a concorrência por profissionais qualificados. Empresas podem precisar adaptar suas estratégias de gestão de talentos para proteger a propriedade intelectual por meios alternativos. Acho que a proibição dos acordos de não concorrência pela Federal Trade Commission vai aumentar a mobilidade de talentos, estimular a inovação e criar ambientes mais dinâmicos e competitivos. Mas as empresas também enfrentarão desafios na retenção de talentos e risco de roubo de talentos. A proibição deve aumentar a mobilidade de talentos e estimular mais concorrência e inovação. Empresas podem ter dificuldades para proteger a propriedade intelectual. Porém, isso também traz chances de captar talentos antes inacessíveis por cláusulas de não concorrência. O recrutamento em fundos de hedge está em constante evolução devido à maior concorrência e mudanças nas regulações. Vem aí uma guerra por talentos que está forçando os fundos a pagar mais por profissionais melhores. Isso dilui o talento e eleva os custos. A disputa por talentos pode inflacionar salários e gerar contratações agressivas, desestabilizando fundos. Porém, isso também obriga as empresas a inovar e aprimorar suas propostas de valor. Equilibrar essas dinâmicas será crucial para crescer. Conceitos como as estruturas de taxas repassadas sempre geraram escrutínio por parte dos investidores. Em 2023, 73% dos multigestores tinham uma estrutura de repasse total ou parcial, um aumento em relação a 63% em 2022. Esse modelo pode ser uma faca de dois gumes. Cortar custos ajuda, mas pode prejudicar os retornos se afetar as equipes de investimento. Agora, para explicar isso rapidamente. Uma estrutura de taxa repassada é quando um fundo hedge cobra diretamente dos investidores por certas despesas, em vez de incluir essas despesas em uma taxa de administração mais alta. Como consequência, os investidores veem diretamente as despesas que estão tendo, o que pode potencialmente reduzir as taxas totais. Então,
As taxas repassadas não são nem boas nem ruins, mas o aumento dessas taxas é ruim, e os investidores há anos têm tolerado o aumento dessas estruturas de taxas repassadas porque os retornos têm sido incríveis, mas o desempenho fraco dos fundos hedge obviamente vai testar um pouco a paciência deles. Como consequência, neste momento, nesse cenário, os investidores prestam muito mais atenção às estruturas de taxas e ao aumento dos custos operacionais. Transparência e comunicação com investidores são essenciais. Equipes de desenvolvimento de negócios devem buscar talentos de alto desempenho capazes de gerar retornos mesmo em crises de mercado. Controlar custos e mostrar valor com contratações estratégicas será essencial. Apesar dos desafios, fundos multimanagers seguem atraindo investidores. Os 5% principais gestores de fundos hedge devem receber 80% a 90% dos aportes dos investidores em 2023 e 2024. A concorrência está se centralizando, com fundos maiores superando empresas menores na aquisição de talentos e desempenho. O mundo da caça-talentos e negócios de fundos hedge é altamente competitivo e com apostas altas. Ao mesmo tempo, essa busca por talentos deve piorar e ficar ainda mais intensa no futuro. Prepare-se para uma carreira exigente e recompensadora. Construa uma boa rede de contatos, acompanhe tendências e aprimore sua habilidade de identificar talentos. Persistência, estratégia e adaptação são essenciais para o sucesso nessa área. O mercado de caça a talentos para fundos hedge está sempre mudando. Há uma concorrência crescente, mudanças regulatórias, uma bolha contínua de talentos e somente os mais adaptáveis, os grandes tubarões, vão prosperar no final das contas. Mas provavelmente vale a pena lutar essa batalha, porque isso é a base por trás dos futuros gigantes dos fundos hedge.